seja bem-vindo para a nossa aula de Educação Física, a aula mais top. Topíssima. Estamos iniciando aí a aula 6. Temos muita coisa legal na aula de hoje, vamos gastar muita energia, né, professora Iris? Sim, a aula promete. Então, professora Elisângela aqui. Prof. Iris. E vamos para a aula, gente, porque eu tenho muita coisa para conversar com vocês hoje, a professora Iris também. Então, a gente não vai nem perder muito tempo aqui agora. Vamos lá direto para a aula. Acompanha comigo aí. Nós estamos, então, falando sobre o que, professora Iris? Na aula 6, metabolismo e exercício, a parte 1. E parte 1 por quê? Porque a gente tem 2 momentos. Esse conteúdo ele é tão legal e tão complexo também ao mesmo tempo, Sim. que a gente tem 2 momentos. Então, você, parte 1 e parte 2. O que nós temos aí de agenda, né? Então, nós vamos ter aí 4 momentos de conversa. Qual que é o primeiro momento, professora Iris? Nós teremos aí as reflexões iniciais sobre o metabolismo no exercício físico. Perfeito. Aí nós vamos falar também sobre a função e importância da célula no metabolismo energético. Olha que legal. Essa parte aqui, você vai lembrar muito da biologia, né? Então vai ser interdisciplinar, ver como que a biologia também está na educação física e vice-versa. Então a gente vai ter aí um momento que a gente vai falar da célula. E os próximos pontos, professora Iris? O terceiro tópico aí tem o metabolismo energético no exercício físico e os sistemas de energia e o exercício físico. Então, esse segundo momento aqui, ele vai ser o momento mais aplicado. Vai ser o momento que realmente a gente vai aplicar no exercício físico e você vai entender como que ocorre esse metabolismo aplicado ao exercício. Vamos seguir, então. Para essa aula, nós temos 2 habilidades. A primeira habilidade está relacionada aí a compreender a importância do metabolismo celular durante a prática do exercício físico e a função dos macronutrientes. Essa aqui também é uma palavrinha-chave da nossa aula de hoje. Para a produção de energia necessária para o músculo. E na segunda habilidade, como que fica, professora? O tipo de exercício e ainda a via metabólica que será utilizada. Olha que interessante. Então, a gente traz aqui novamente os componentes de treinamento que a gente já fala. Agora, a gente traz a intensidade aqui como um fator que vai ser influenciador dessa resposta metabólica. Então, é outra palavrinha-chave da nossa aula de hoje. Então, nós vamos começar aqui falando sobre as reflexões. Aí eu vou pedir para vir, né, a tela aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, vejam bem, quando eu penso aí, reflexões sobre metabolismo e exercício, o que me vem quando eu digo assim, metabolismo? Talvez para o estudante já não seja novidade, já deve ter tido aula de biologia, já deve ter ouvido em algum lugar, se não teve ainda, que o nosso alimento ele é transformado em energia. Sim. E que metabolismo vai estar associado a isso. Talvez o que seja novo para o estudante é em que momento que está associado com exercício. Sim. Por que, professora, que a senhora colocou metabolismo e exercício? Como que esses macronutrientes são absorvidos pelo nosso organismo e como é essa resposta na hora do exercício, né, prof? Exato. Então, a gente vai fazer nesse primeiro momento umas reflexões relacionadas a essa questão da alimentação, com a questão da conversão de energia, da produção de energia e até em que ponto que isso ajuda no exercício. Aí depois a gente volta aqui falando se você conseguir entender, né, o conceito de metabolismo. Então continua comigo aí sem piscar, que a gente tem umas boas reflexões. Então o primeiro ponto aqui que a gente vai trabalhar é como que ocorre, né, a produção de energia no exercício. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Para a gente poder começar essa reflexão. Lembra que eu falei que a gente vai ter o alimento, vai consumir esse alimento. Hoje o meu marcadorzinho não está querendo me ajudar. Então, a gente tem aqui o alimento que vai virar os nutrientes. Desse alimento eu vou extrair lá o quê? Os macronutrientes. No meu organismo, esses macronutrientes vão transformar em energia química. Olha, entrou um pouco da química aqui também, né? Nessa aula a gente vai falar também um pouquinho da química. Então, aquele alimento que eu comi, ele é convertido e ele vai ser transformado em energia química. Isso dentro do meu organismo. Quando ele entra nesse processo de energia química, é nessa hora
que ele vai ser utilizado para a energia mecânica, que nada mais, nada menos é que o nosso movimento corporal. A energia do movimento do alimento para que eu possa fazer o movimento. Olha essa primeira relação. E de onde que vem essa energia? Ela vai vir dos macronutrientes. Professora, e os micronutrientes? Eles não são energéticos? Não. Mas eles trabalham também na etapa de regulação. E aí nós vamos ver isso mais para frente. Isso de uma forma mais abrangente. Quem é que estuda essa energia? Quem é que estuda como que a energia é convertida? Nós temos, então, a nossa bioenergética. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais, a ciência que estuda a conversão de energia de uma outra forma, né, de uma forma a outra em seres vivos, é a bioenergética. Então, aqui a gente já entendeu que essa produção ela vai partir do alimento que você consome e ela vai ser utilizada como lá no movimento corporal, como a etapa final ali relacionada ao exercício. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais. Então, nós vamos primeiro falar sobre o que são os micronutrientes. Vamos entender, então. Lembra que eu disse para vocês que eles não são energéticos? Quais são eles, professora Iris? Nós temos aí as vitaminas, os minerais e a água. Perfeito. Então, água, minerais e vitaminas que eu vou fazer ingestão no meu alimento, eu uso como energia? Não. Mas ele me ajuda na regulação metabólica. Então, ele ajuda a regular meu metabolismo. Então, é importante também. Ele só não vai ser utilizado lá pelo músculo como energia. Então, essa informação você vai anotar. É micronutrientes e não é utilizado como fonte energética pelo músculo. Mas é utilizado na regulação do metabolismo, na regulação metabólica, ok? Vamos seguir. E aí nós temos a função dos macronutrientes. Quais são eles? Nós temos os carboidratos, as proteínas e ainda os lipídios. Perfeito. Então, nós temos aqui os três. Aí, agora, pega o caderno e anota. São energéticos. Então, proteínas, carboidratos e lipídios são energéticos. Isso significa o quê, professoras? Que ele vai gerar energia. Então, essa energia dos macronutrientes eu utilizo lá para o movimento corporal. Então, eu posso utilizar o carboidrato, a proteína ou os lipídios. Fechou? Então, anotou? Vamos seguir. Quais são os tipos de carboidrato, né? Como que são os carboidratos, já pensando aí que eles são energéticos? E aí eu vou dar mais uma informação para vocês. É a primeira fonte de energia. É a energia que você utiliza primeiramente antes de todas as outras. O que significa? Vem aqui com a gente e traz o slide junto aqui. Veja bem. Quando eu digo que ela é fonte primária, eu estou dizendo que antes dos lipídios e antes das proteínas, eu vou usar carboidrato. Então, é fonte primária. Se você vai correr, se você vai caminhar, se você vai fazer qualquer atividade, fonte primária ali vai ser a glicose. Inicialmente. Depois, de acordo com a intensidade, aí você pode utilizar ali o lipídio ou até mesmo utilizar as proteínas. E sobre as proteínas nós vamos fazer algumas alertas e algumas recomendações. Então já anota aí, é fonte primária, então é o que eu uso primeiro, antes de todos os outros macronutrientes. Vamos ver um pouquinho mais? Acompanha comigo aí. Então a gente tem aqui, ele é uma energia o quê, professora Iris? Ele é uma energia que já vem pronta e também é rapidamente absorvido pelo corpo. Perfeito. Então é por isso que ele é primeiro. O corpo já vai utilizar primeiro porque é muito rápido, é o que ele vai dispor mais rapidamente. Então a fonte primária dele é glicose. Opa, uma informação nova. Pega o caderno, anota. Então vamos lá. Carboidrato é o meu macronutriente. A glicose é o meu substrato. Anota aí. Carboidrato, macronutriente, glicose, meu substrato. Isso significa o quê, professora? O que é substrato? É o que eu vou utilizar lá para gerar energia para o músculo. Anotou? Beleza. Como que eu faço a reserva? Eu também posso reservar a glicose? Posso. E qual que é o nome da minha reserva de glicose, professora? Glicogênio. Glicogênio. Então, fechou aqui. Então, eu tenho um carboidrato como fonte primária,
eu vou utilizar a glicose lá na minha célula e eu posso reservar como glicogênio. Nós temos aqui também, a professora voltou o slide, os lipídios. Sobre os lipídios, professora Iris, ele é fonte de energia de onde? Dos tecidos animais e vegetais também. Então, nós vamos encontrar tanto em tecidos animais como vegetais. A forma de armazenamento dele, nós chamamos aqui de triacilglicerol. Então, ele vai estar armazenado lá no tecido adiposo. Lembra da tua gordurinha? Se não está lembrando, aperta a gordurinha aí para você sentir. Apertou a gordura? Então, vamos lá. Triacilglicerol fica no tecido adiposo. Então, lá que ele é armazenado. E esse triacilglicerol é o que, professora? É a fonte de armazenamento ali dos lipídios. Aí você deve estar dizendo assim, mas professora, lá no carboidrato, a glicose é o substrato. E aqui, qual que é o substrato? Anota aí. O substrato é ácido graxo e glicerol. Então, é a forma que eu vou utilizar na minha célula para gerar energia. Então, aqui, ácido graxo e glicerol. Vamos chegar nas proteínas. E o que a gente tem para falar das proteínas, professora Iris? Elas podem ser estruturais, elas podem ser reguladoras e ainda catalisadoras e também de defesa. Então, gente, proteína é fundamental no nosso corpo. Fundamental para formar tecido, para reações químicas, para regular, para crescer o músculo. Proteína é fundamental. Quando a gente faz uma ingesta de proteína, a gente tem uma probabilidade maior até da cicatrização, né, prof? Porque ela ajuda em todo esse processo. Então, proteína, todas as reações químicas que vão acontecer no nosso corpo, elas vão utilizar proteínas, enzimas e coenzimas ali. Então, elas são fundamentais. Por esse motivo, a gente tem que evitar usar elas. Mesmo a gente entendendo que proteína também pode ser convertida em energia, a gente tem que evitar utilizar ela. Lembrando que a primeira que chega é o carboidrato, né? Então assim, o que vai fazer com que eu utilize? Se eu fizer exercício de forma desregulada, não ter controle da intensidade, não estar bem alimentado, fazer dietas aí malucas, então tudo isso vai influenciar para que eu use a minha proteína. Se eu usar minha proteína, vai atrapalhar meu sistema imunológico, vai atrapalhar meu sistema muscular, vou perder massa muscular, eu vou ter aí uma série de problemas pela falta da proteína. Então, a gente deve evitar. Aí você deve estar perguntando, mas professora, a gente não consegue gastar nem um pouquinho? Gasta, pior que gasta. A gente vai fazer exercício, a gente sempre gasta um pouquinho. Então, é por isso que a gente precisa controlar. E ao longo das aulas eu vou mostrar para vocês alguns gráficos e aí você vai ver como que é essa perca, né? O quanto que a gente gasta. Mas a gente precisa evitar, ok? Então vamos seguir e falar um pouquinho mais sobre a proteína. Então o que a gente tem aqui? Ela é fonte aonde? De tecidos animais e vegetais. Também que nem os lipídios, né? A estrutura dela é aminoácidos. Então ela tem ali vários aminoácidos. As proteínas, elas podem vir de vias diferentes. Aí a pergunta que não quer calar. Professora, qual que é o substrato das proteínas? Olha aí, anota. Pega o caderno e anota. Aminoácidos é o substrato. Vamos recapitular, professora Iris? Vamos. Antes da gente seguir? Então vem aqui. Substrato do carboidrato, glicose. Substrato dos lipídios, ácido graxo e glicerol. Substrato da proteína, aminoácidos. Anotou? Isso vai ser importante. Eu vou já mostrar para vocês por que é importante. Vamos seguir? Continue aí sem piscar. Vamos lá. Então, aqui a gente tem por que é tão importante a gente saber, né? Então, quantas quilocalorias um carboidrato, uma molécula ali de glicose vai gerar? 4 quilocalorias por grama, né? Isso. E o lipídio? 9 quilocalorias por grama. E a proteína? 5 quilocalorias por grama. Olha que legal. E qual que engorda mais ali, professora Iris? Qual que é o mais calórico? Qual será? Qual será, gente? Aí fala assim, professora, isso aí não é nem novidade, professora, eu já sabia, não precisava nem ver isso. Mas veja bem, por que é legal a gente mostrar? Porque aí você já começa a entender. Por que quando eu tenho uma dieta rica em gordura, é mais calórico, né? Do que a proteína, do que o carboidrato.
Mas aí eu vou dar outra informação para vocês. Hoje é o dia das informações. Se eu também comer muito carboidrato, o carboidrato também vira gordura. Eu também engordo. Ah, então quer dizer que esse excesso pode ser convertido em gordura, Perfeito. o aluno deve estar se perguntando isso. Pois é, porque eu não vou ficar Exatamente gordinho só da gordura, não. Aqueles 4 ali do carboidrato, se eu como muito, né? Faço ingestão muito de carboidrato e eu não gasto, ele vai ser convertido em gordura. Aí é nessa hora que essa estudante deve estar perguntando, então é por isso que eu tô com alguns quilinhos a mais aqui e eu não como porque ele diz gordura. assim, eu não como gordura. Não como gordura. Como que eu tô engordando? Do que carboidrato. Que tá de errado, né? Do carboidrato. Que tá de Aí você fala assim, professora, e a proteína? Eu guardo, então eu vou comer muita proteína. Às vezes o jovem quer suplementar, quer usar proteína, porque ele vai crescer o músculo e tal, faz lá. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O corpo não guarda proteína, acredita? Ele só usa o que a gente precisa, o resto ele excreta, o resto ele manda embora. Então não adianta, porque seu corpo só vai absorver o que você precisa. Infelizmente, proteína não tem jeito. Tem que ter cuidado com a colher, né, prof? Isso, então tem que cuidar com carboidrato e o lipídio, porque esse eles guardam. Esse o nosso corpo guarda com todo prazer. E dá trabalho, prof, para se ver livre. Exato. Então vamos seguir, que a gente tem mais coisa legal aqui. Acompanha. Então aqui a gente tem as formas de trabalho, né? Como que a gente trabalha para gastar essa energia. Então vejam bem. A gente tem o trabalho químico, já falei sobre a energia química, né? Então, esse trabalho químico ele vai estar relacionado aqui à extração da energia, que vem dos macronutrientes, que são carboidratos, lipídios e proteínas. A gente também tem energia que é utilizada para o transporte de substância. Então, a energia que eu tenho do alimento, ela também é utilizada para transportar substâncias dentro dos meus sistemas corporais. E a energia também é utilizada para o trabalho mecânico. Qual que é o trabalho mecânico que nós estamos falando? Nós estamos falando aqui do exercício físico, né? Estamos falando da contração muscular, que é a forma como o meu corpo vai fazer o trabalho mecânico. Então, anota aí. Contração muscular é a forma como o meu corpo vai fazer o trabalho mecânico para gastar a energia. E de que energia que nós estamos falando, professora Iris? Olha só, da ATP, né, prof? Lá em cima, a moeda corrente da nossa energia. Então, olha aqui. O aluno deve estar se perguntando o que é esse tal de ATP. Olha aqui, gente, ATP, olha a chamada aí, moeda corrente. Então, anota no teu caderno, anota aí. É o teu dinheiro, é o teu dinheirinho ali do corpo. É o que faz o teu corpo movimentar. É o que faz você pensar, trabalhar. Move todo o teu corpo ali, essa energia, o ATP. O que é o ATP? O ATP, olhando aí o conceito, eu posso colocar trisfosfato de adenosina, olha que nome, né? Trifosfato de adenosina ou adenosina trisfosfato. Que seriam 3 moléculas aí, né, prof? O que significa, né? São 3 moléculas. Então, vamos lá. Estou aqui, eu e a professora. Vamos lá, professora. Vamos fazer uma rosca direta aqui. Tá, eu e a professora aqui. Nesse movimento de rosca direta aqui, para que eu possa fazer esse movimento, então, quando eu estendo, eu contraio, alongo, eu estou gastando ATP. É ATP. Toda vez que eu faço esse movimento, eu estou gastando um fosfato. Então, professora, anota aí para você entender. Fiz a contração, gastei um fosfato. O meu corpo vai precisar recuperar. Só que quando eu perco esse fosfato, eu saio de 3 para 2, ok? Professora, com 2 eu consigo contrair? Não consegue. Você vai ter que ressintetizar um fosfato. E é aí que entra o metabolismo que a gente vai começar a falar. Então, contrair, gastei o fosfato, eu preciso ressintetizar ele, eu preciso recuperar esse fosfato. E aí nós temos o esqueminha ATP3, ADP2 e AMP1. Professor, eu uso esse AMP aonde? Somente em situações específicas dentro do teu organismo para ativar o metabolismo, por exemplo, das gorduras. Mas aí depende muito da adaptação metabólica. Então tem que ser alguém treinado para utilizar o AMP.
Por enquanto, vamos ficar pensando, ATP eu tô com energia, ADP eu já tenho que ressintetizar. Contrair, gastei um fosfato, ok? Vamos olhar mais um pouquinho aí no nosso esquema. Então, aqui a gente tem, né, que o ATP vai ser essa energia imediata para a contração muscular e a gente pode utilizar na forma de ATP. Quando esse ATP está aqui, eu estou pronto para o trabalho muscular. Quando eu faço a contração, ele fica ADP, significa o quê? Que aqui eu só tenho 2-fosfato. Qual que é o nome, professora? Eu fiquei curioso. Se o primeiro é trisfosfato, o segundo é disfosfato. E o terceiro, que é o AMP, é monofosfato. Ou seja, um fosfato, aqui tem 1, aqui tem 2 e aqui tem 3, ok? Vamos seguir. Nós vamos começar agora, professora Iris, falando da função e importância da célula. No metabolismo energético. Perfeito. Professora, a senhora lembra de alguma aula de biologia que falou sobre a célula? Lembro bem dessas imagens, a gente trabalha muito, né, no ensino fundamental, já vem trazendo para o ensino médio, já aprofundando mais ainda. E a gente conhece aí alguma dessas partes, né? Aquele emaranhado ali, conhecido como mitocôndria. Perfeito. Nossa famosa mitocôndria. Então, vejam bem, aqui a gente tem uma célula normal, só que aí eu vou dar ênfase que a célula que nós vamos trabalhar é a célula muscular. Então, a gente tem aqui o citoplasma, que é essa parte rosinha, né? Essa parte mais clarinha. O citoplasma vai ser muito falado na aula. E a mitocôndria, que são os fundamentais para a gente entender o metabolismo no exercício. Mas não vou deixar de falar que nós temos outras organelas, né? Na célula, mas isso não é objeto aqui da nossa aula de hoje. Então, vamos seguir. Primeiro, a gente vai conceituar o metabolismo. Então, a gente já entendeu que o metabolismo está associado aí à questão do alimento, né? Do alimento que a gente ingere. Então, como que eu conceituo isso? É um conjunto de reações químicas. Olha aqui. Reações químicas. Então, tem muito da química aqui também, né? Reações químicas que vão acontecer dentro daquela célula muscular que eu acabei de falar para vocês, vão acontecer nos sistemas ali corporais e dentro da célula também. E eles vão ser responsáveis ali pela síntese e degradação. Olha que legal. Então, anota aí. Conjunto de reações químicas e vai envolver os processos de síntese e degradação, que seria a quebra, né, dos macronutrientes em moléculas menores. E a síntese seria a formação de moléculas maiores. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí o metabolismo ele é dividido em duas partes. Quais são elas, professora? Nós temos o catabolismo e o anabolismo, sendo que o catabolismo ele é a soma, né, de todas as reações que o organismo tem, né, e que faz diminuir o tamanho das moléculas. E o anabolismo são as reações do organismo que aumentam o tamanho das moléculas. Olha bem, gente, então pega o caderno e anota. Catabolismo, diminui, coloca aí, palavrinha-chave, fazer teu mapa mental aí. Diminui o tamanho das moléculas. Então, quando eu tenho reações de catabolismo, significa que uma molécula maior está sendo diminuída em moléculas menores. Quebradas, né, prof? Isso. E o anabolismo vai aumentar. Então, eu tenho uma molécula menor sendo aumentada de tamanho. Isso. Vamos dar um exemplo de anabolismo só para o aluno entender? Então, vem aqui comigo. Lembra lá do movimento? Movimentei, eu estava numa molécula com 3, não era? Isso. Quando eu gastei o fosfato, ela ficou com quanta? Com 2. Só que aí eu preciso ressintetizar. Lembra que eu falei que precisa da ressíntese? Então, quando sai de ADP, que é 2, e volta para 3, eu tenho aqui uma reação de catabolismo, de anabolismo. Que eu tenho uma molécula menor e uma molécula maior. Então, nesse caso, depois que eu estou ADP e eu vou me transformar em ATP, eu tenho uma relação de anabolismo. Olha que legal. Então, vamos lá. Continua aí que a gente tem mais coisas para falar. Então, aqui nós temos, então, como ocorre esse metabolismo na célula. E aí, professora Iris? Foi o que a gente mencionou agora há pouco, né? Esse metabolismo, ele vai aí quebrar, né, os macronutrientes, né, em moléculas menores.
Ou seja, nós temos aí gorduras, carboidratos e proteínas. Elas vão se transformar em outras células, agora, outras moléculas, aliás, que a gente vai conhecer logo na sequência. Perfeito. Então, vejam bem, aqui nós estamos falando, então, que o primeiro processo, a primeira etapa, né, é o catabolismo. Então, vamos lá. Imaginem aqui comigo. Se você tem algum alimento aí, uma maçãzinha, pega essa maçã, olha para ela olha para você. Aí você diz assim, se eu comer essa maçã agora, primeiro processo é a mastigação, vai lá no intestino, faz a digestão e aí começa o processo de catabolismo. Catabolismo, quebra. Quebra. Degradação. A molécula é grande. Como que ela é grande, professora? Ela está, por exemplo, numa condição de um carboidrato. E aí, se você for olhar a química, professora Almeida, aí, você vai lembrar que tem vários carbonos ali naquela molécula. Então, ela vai precisar ser quebrada. E ela vai precisar ser quebrada como? Vamos imaginar. A gordura, ela vai sofrer reações químicas e vai ser quebrada em ácido graxo e glicerol. O ácido graxo e o glicerol é uma molécula menor do que o triacilglicerol. A gente olhando lá a quantidade de carbono, a gente olhando o tamanho da molécula, que depois vocês podem ser curiosos e olhar do ponto de vista da química, é uma molécula menor. E nós temos o carboidrato que vai ser convertido em glicose, que também é uma molécula menor. E a proteína em aminoácidos, que também é menor. Então, aqui a gente já tem um processo de catabolismo acontecendo. O que mais? O que mais que a gente precisa lembrar? Esse metabolismo ele vai acontecer no citossol, que nada mais é do que a nosso citoplasma, e na mitocôndria. Quando ela ocorre na mitocôndria, a gente tem aqui duas situações distintas. Então, eu tenho na mitocôndria o metabolismo aeróbio e no citoplasma o anaeróbio. Então, anota aí, pega o caderno, anota. Então, reações químicas que acontecem no citoplasma, elas são anaeróbia. Anotou? Reações químicas que acontecem na mitocôndria são aeróbias. Outra informação importante. Todas essas reações químicas vão te gerar ATP. Aí você pergunta, professor, e qual que é a diferença? Se todas vão me gerar ATP, então eu vou fazer aeróbio, anaeróbio, não estou nem me importando. A diferença é a quantidade de ATP. Se você faz de forma anaeróbia, uma molécula de glicose só te gera 4 ATP. Então, aeróbio é 4 só. Imagina lá que você está fazendo contração, é só 4 que vai gerar. Quando você faz de forma aeróbia, glicose, estou falando da glicose só, depois eu vou mostrar dos outros, ela vai te gerar 34 ATP. Então, a diferença está na quantidade. Então, anaeróbio eu tenho 4 e aeróbio eu tenho 34. Então, se eu quero emagrecer, onde que eu vou? Onde eu vou gastar mais, né? Onde eu tenho mais energia ali para eu gastar. Então, a diferença está nesse processo. Aí você diz assim, professora, mas como que eu faço então para ficar no aeróbio? Porque eu gostei desse, eu quero aeróbio. Aí a gente vai falar da intensidade, da duração, vai falar do sistema de energia, aí você vai entender como que você tem que fazer. Então, te acalma aí, que já a gente continua explicando. E essa diferença dos dois, né, prof? Se tem a presença ou não aí do oxigênio. Perfeito. Então, tem essa questão que o anaeróbio acontece no citoplasma e não vai envolver o oxigênio. E o aeróbio na mitocôndria com a presença de oxigênio. Vamos seguir? Sim, bora lá. Fica ligado aí. Aí aqui nós temos, então, etapa, né? Então, veja bem, como que fica a etapa anaeróbia, professora Iris? Na etapa anaeróbica acontece no citoplasma e não tem a presença do oxigênio, certo? E aí nós temos aqui um saldo de 4 ATPs. Isso. E na etapa aeróbia, mitocôndria, E com tem a presença de oxigênio. E nós vamos ter aí 34 ATPs. Olha que legal, gente. Anota esse mapinha mental aqui para você arrasar na avaliação, arrasar aí com sua família, explicando sobre metabolismo. Vamos seguir. Aí eu trouxe mais um esqueminha. Vamos agora fechar essa parte da aula. Então, aqui a gente tem a célula. Lembrando aqui que é a célula muscular. Aqui a gente vai ter a formação de ATP, como que essa formação vai acontecer.
e a gente tem aqui a fosforilação, que seria a ressíntese, né? Eu tendo que recuperar o fosfato que eu perdi. Aqui nós temos a sequência dos macronutrientes que a gente utiliza, lembrando que eles são energéticos. E aí, como que isso funciona, né? Então, eu tenho primeiro o catabolismo, que é o quê? A quebra. Catabolismo vai quebrar para fazer o quê? A geração de ATP. Lembrando que esse ATP pode ser aeróbio ou anaeróbio. Depois disso, eu vou para o movimento, né? Vou fazer o movimento, que é a contração muscular. Nesse momento aqui da contração muscular, então, eu tenho a perca de um fosfato. Quando eu perco esse fosfato, eu fico ADP. O que eu tenho que fazer depois? O anabolismo. Eu tenho que fosforilar. O que é fosforilar, professora? Recuperar o fosfato que eu perdi. Então, aqui é o esquema de tudo que a gente explicou até agora, ok? Facinho, né? Muito fácil, tá? Mamão com açúcar, gente. Vamos lá. Qual que é a próxima etapa, professora Iris? Nós temos agora o metabolismo energético no exercício físico. Perfeito, agora nós vamos aplicar no exercício. Então, eu falei para vocês sobre a transferência de energia, né, no exercício aeróbio e no anaeróbio. No anaeróbio acontece como, professora Iris? Sem a presença de oxigênio, e ele ocorre no citoplasma da célula. E a gente percebe aí que são exercícios de curta ou de média duração e com alta intensidade. Perfeito. Minha canetinha não está querendo riscar e eu estou tentando riscar aqui. Então, vejam bem. Exercício de curta e média duração. Então, para eu ativar o sistema aqui, o exercício anaeróbio, o que vai acontecer? Eu preciso que o exercício seja rápido ou de média duração e alta intensidade. Então, já anota aí. Professora, se eu estiver treinando em alta intensidade, for esforços rápidos, onde que eu vou gastar? Onde que meu metabolismo vai estar atuando? Lá no anaeróbio, citoplasma, 4 ATP você está gastando, lembra aí. Então, vamos seguir. Como que está a questão do metabolismo aeróbio, aliás, professora Iris? Então, para a produção desse ATP, ocorre aí várias etapas. E também vai depender do substrato energético que foi processado e da presença do oxigênio. Então, vejam bem, no metabolismo aeróbio, então eu dependo do substrato lá, seja a glicose, o ácido graxo, seja o aminoácido, que são os substratos, e obrigatoriamente preciso da presença do oxigênio, ok? Isso no metabolismo aeróbio. Aí, para fechar essa parte aqui, para a gente entrar no sistema de energia, nós vamos ver a matéria. Bem legal essa matéria, viu? Resume bem também o que a gente já falou e já a gente está de volta. Desde pequeno, nossos pais, parentes sempre nos falam: você precisa comer para crescer, ficar forte, ter energia, não é verdade? Mas como será que acontece esse processo? Como que um alimento, como esta maçã, por exemplo, ao comermos se transforma em energia? Nessa aula você vai ficar sabendo tudo sobre a conversão do alimento em energia. Ao comer um alimento, no decorrer do processo de digestão, os nutrientes energéticos, como carboidratos, lipídios e proteínas, são quebrados em moléculas menores para posteriormente serem utilizados pelo corpo como fonte de energia. A energia advinda dos nutrientes energéticos é utilizada no nosso dia a dia, por exemplo, em atividades domésticas, no esporte, no exercício físico, nos estudos e ainda para nos movimentarmos no tempo de lazer. Um simples gesto como sentar e levantar da cadeira utiliza a energia dos alimentos que ingerimos. Mas como esse processo ocorre? Bom, a energia para o movimento corporal, contração muscular, é produzida por meio do metabolismo energético das moléculas de glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Esse processo ocorre nas células musculares de forma aeróbia e anaeróbia. E o objetivo final é a geração da molécula energética ATP, adenosina trifosfato, para a produção de força do músculo. O ATP é a nossa moeda corrente de energia para movimentar o corpo.
Desse modo, é importante nos alimentarmos adequadamente com nutrientes energéticos e manter nossa máquina corporal ativa. Agora é com você. Aproveite para se movimentar e gastar energia. Muito bem, viu aí? Gastando energia, movimentando a máquina corporal. Deu um resumo legal, né? Do que a gente já tratou e agora entrou também no assunto que é o sistema de energia. Então agora a gente vai falar sobre ele. Acompanhe aí comigo. Sistema de energia. Então, sistema de energia e exercício. Do que a gente está falando, professora? A gente está falando de 3 sistemas. Primeiro sistema é o ATP-CP. O segundo sistema é o glicolítico. E o terceiro sistema é o oxidativo. O que eu quero chamar a atenção aqui? O ATP-CP, ele vai utilizar como fonte de energia ali primária a fosfato-creatina, que é uma energia que você tem imediata ali no seu músculo, e o ATP, propriamente dito, que é aquela molécula que já está disponível lá. O sistema glicolítico, ele vai utilizar a glicose. Então, o substrato do sistema glicolítico é só glicose. E no sistema oxidativo, ele vai utilizar a glicose, o ácido graxo, a proteína. Então, ele vai utilizar uma diversidade maior de energia ali para a produção de força. Aqui a gente tem também a duração e a intensidade do exercício como determinante para que eu possa entender sobre o sistema de energia. Então, eles vão ser determinantes nesse processo. Vamos falar do primeiro sistema? Então, o primeiro sistema é um sistema de energia imediata, como eu já disse. Quanto tempo dura um esforço para que eu possa trabalhar prioritariamente ali o ATP-CP, que é o meu primeiro sistema? Então, são atividades que eu vou fazer que durem até 30 segundos. Então, se qualquer esforço que eu fizer em alta intensidade, anota aí, em alta intensidade, que dure até 30 segundos, eu estou trabalhando o sistema ATP-CP. Professora, dá um exemplo. Corrida de velocidade, o nosso Bolt. O nosso Bolt, ele trabalha aqui prioritariamente ATP-CP. É o momento da explosão, né, prof? Isso. Então, qual que é a fonte aqui que ele vai utilizar? Creatina fosfato, ok? Esse sistema, ele também pode ser conhecido como sistema lático. É uma outra terminologia para ele. Isso significa o quê? Que é um sistema que não produz lactato. Lactato é uma substância que o nosso corpo vai produzir em esforços de alta intensidade. Então, ele é um sistema que não tem produção de lactato. E ele vai ser o principal sistema que eu vou usar para esforços máximos. Lembrando que a duração é até 30 segundos, ok? O segundo sistema é o glicolítico. O glicolítico, ele está associado ao quê? Ao uso da glicose. Esse sistema que usa a glicose, ele vai estar sendo ativado em esforços aí de curto prazo. Curto prazo quanto, professor? Até 2 minutos ali, ele está predominantemente no glicolítico. Então, esforços de alta intensidade, ele é anaeróbio também. Eu estou utilizando ali a glicose até 2 minutos, alta intensidade. Eu uso glicose como forma predominante. Ele também pode ser chamado de sistema lático. Por quê? Porque ele estimula a produção de lactato, que algumas pessoas vão associar àquela dor no músculo. Mas na outra aula eu conto para vocês que não tem muita coisa a ver, não. A gente vai entender por quê. Então, a gente tem aqui sistema lático, ele vai gerar o lactato, ele vai ser a principal via para esforços ali entre 30 segundos e 2 minutos. Então, uma atividade de alta intensidade que eu realizar ali entre 30 e 2 minutos, ali 30 segundos e 2 minutos, eu tenho ali o sistema lático ou glicolítico, porque pode ser um ou outro. O último sistema é o oxidativo, que é a energia a longo prazo. Então, é para esforços a longo prazo, eu vou utilizar ele. E a minha fonte primária é glicose e ácido graxo. Aí você diz assim, professora, e os aminoácidos? Lembra que a gente disse que é para evitar? Então, o nosso organismo procura evitar ele. Só se a gente fizer errado o nosso treinamento, que a gente vai usar
os aminoácidos e não vai usar glicose e ácido graxo. O sistema oxidativo, ele é aeróbio, então ele vai acontecer a produção de energia na mitocôndria. E aí nós temos aqui que ele vai ser sintetizado ou vai ser ativado em esforços superiores a 2 minutos. Então, se eu tenho 2 minutos ali, acima de 2, eu já estou ativando o sistema aeróbio ou sistema oxidativo. E aí, para fechar, a gente traz aqui um gráfico, professora Iris. Sim. Olha que legal esse gráfico. Gráfico dos comportamentos. Então, aqui a gente tem o primeiro sistema. Olha que legal. E aí, nós temos o foco aqui, 30 segundos. Então, até 30 segundos, esse sistema está sendo predominante. Depois disso, a gente vai ter o segundo sistema, que é o glicolítico. E ele vai perdurar até 2 minutos. Olha aqui que legal. Depois disso, eu tenho o terceiro sistema, que é o oxidativo. E ele vai perdurar também por 5 minutos. Lá vai a professora querendo falar 50. E aí, gente, a gente consegue visualizar o sistema de energia. Nós vamos perceber isso mais na nossa hora do mexa-se aqui. A gente vai fazer o mexa-se na etapa 2 da aula. A gente finalizou essa parte do sistema de energia. Acalma teu coração, porque a gente vai aprofundar, continuar falando disso na próxima aula. E a gente volta na parte 2 da aula, fazendo mexa-se, revisando e querendo o gabarito de você dessa atividade de hoje. Até lá. Tchau, tchau.